Fala, advogado! Fala, advogada! Eu sou Ana Bellatriz. Eu sou Anne Caroline. Hoje começa mais um episódio do podcast da Advocacia Acreana e hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Genésio Batista Mendonça Neto. Genésio, é um prazer tê-lo conosco na gravação do terceiro episódio do nosso podcast. Por favor, se apresente. Igualmente, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês sobre um tema tão importante. Meu nome é Genésio Mendonça, sou advogado desde 2019, sou presidente da Comissão Especial de Proteção de Dados da OAB Acre, membro da Comissão da Jovem Advocacia e também sou membro da Comissão de Direito Administrativo da OAB. E vamos lá tentar, bater um papo sobre esse tema tão importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei é muito recente, entrou em vigor agora, em agosto de 2021, e ela trata basicamente dos nossos dados pessoais, estabelece as diretrizes de como as empresas têm que proteger e armazenar nossos dados, e eu queria que você desse um panorama geral sobre isso. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela nada mais é do que uma lei que veio para proteger mais ainda nós como titulares de dados, né? No Brasil, desde a época de 2000 já se discutia a questão da privacidade, né, com a criação do governo digital pelo governo federal e depois, 10 anos depois, veio a primeira consulta pública do Ministério da Justiça sobre proteção de dados, enfim. Nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande, né? E não só por isso, você vê, proteção de dados é uma coisa que existe desde muito tempo. Hoje nós temos tudo na palma da mão, no celular. Mas antes, você quisesse um número de alguém, você encontrava na lista telefônica. Eu mesmo me recordo na infância de ver meu pai reclamando e questionando por que o número dele, o número lá de casa, estava na lista telefônica. Né? E a Lei Geral de Proteção de Dados nada mais é do que uma forma e um mecanismo de proteger as pessoas, proteger o cidadão, ter um controle melhor do que estão fazendo com seus dados. Né? Não é que ela veio para fazer, agora eu não posso fazer mais dados, ela veio engessar o meu negócio. Não é isso. A Lei Geral de Proteção de Dados veio para dar uma autonomia melhor e regularizar algumas práticas de mercado, né? Como a coleta de dados, o tratamento de dados, dentre outros. Enfim, é tanta coisa que se a gente fosse parar para falar mesmo, a gente não iria esgotar o tema aqui, ia passar horas aqui. Coisa. Sim. Né? Mas, basicamente, a Lei Geral de Proteção de Dados nos traz isso. Pelo que você falou, ela me deu a entender que a Lei de Proteção de Dados veio para nos dar um senso de segurança, né? Um senso de proteção. Nós podemos observar também que as discussões em torno do tratamento da Lei de Proteção de Dados e a utilização arbitrária dos dados do consumidor, das pessoas que utilizam as redes sociais, ganhou força com o passar do tempo. E as redes sociais ainda veio para trazer mais força ainda. Então, mais do que nunca, os nossos dados, eles representam para as empresas que utilizam essas redes sociais que os nossos dados são ou podem, né, ser livremente comercializados. E é muito importante observar isso, né? Isso, como você falou, essa grande evolução tecnológica, a comercialização, o vazamento. Hoje em dia, saber o perfil de um cliente para a empresa é muito precioso. E como a gente vê, justamente como você falou, o principal objetivo não é exatamente proteger, mas sim dizer para a empresa como ela tem que tratar. Nessa perspectiva, tu acha que a lei em si ela é suficiente para o que ela se propõe a fazer? Com certeza. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é ela, na verdade, não diga sucesso. Ela é uma conquista muito grande, porque, veja, nós passamos muito tempo com pelo menos mais de 100 países com políticas de privacidade, com políticas de proteção de dados na sua legislação, e o Brasil não possuía isso. Você vê, no países, o Brasil é um dos países mais desenvolvidos da América do Sul, se não o maior. Mas você vê, o Peru já tinha uma lei de proteção de dados, o Chile já tinha uma lei de proteção de dados, e o Brasil tinha se perdido nesse meio tempo aí da legislação. E hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho muito importante, porque ela vem, como eu falei anteriormente, ela traz a proteção ao consumidor, que é, inclusive, um dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, a proteção ao consumidor. Né? Você veja, a doutora Anne citou agora há pouco sobre as redes sociais, e a gente pode reverter a 2016, quando teve o caso da Cambridge Analytica, Sim, que decidiu verdade. a eleição americana, que decidiu o caso do Brexit,
lá na União Europeia. Tudo isso fruto de massificação e de compilação de dados, de comportamentos dos habitantes locais, do que aconteceria naquele momento. Trazendo uma insegurança para a sociedade naquela época. Né? Exatamente, trazendo naquela época uma insegurança muito grande. Muito se diz que os dados são um novo petróleo. Dado é como ouro. Você vê, os dados pessoais, comportamento de dados pessoais decidiram a eleição americana. Você vê, a gente está falando de uma eleição de uma potência mundial. Né? A gente está falando que um pensamento, um post na rede social fez com que decidissem a questão da saída da Inglaterra da União Europeia, do Reino Unido da União Europeia. Você veja como é poderoso, e muitas vezes as pessoas acham, não tenho nada a esconder. Não é bem assim. Né? Não é bem assim. Hoje, todo o teu comportamento, hoje não interessa mais para todo mundo, para ninguém, o teu CPF, teu não. Eles não querem saber mais disso, querem saber o teu comportamento, o teu pensamento, a tua opinião política. O que você acessa, né? Isso, que você acessa, que você deixou de acessar. E isso é um norteador de mercado. Você vê, se decide uma eleição, muita gente ganha dinheiro com isso, vendendo essas informações, o teu perfil, o teu comportamento. Você veja... supermercados, quando você vai no supermercado, a pessoa te oferece um desconto se você der o CPF. Ninguém para pensar por que está sendo dado aquele desconto. Uau, você vai para a farmácia, você dá o seu CPF na farmácia com desconto. Ninguém pensa o porquê que o cara está me pedindo desconto para comprar um remédio. Baseado no único dado, teu número de CPF. No meu número de CPF. E a LGPD, ela entra nisso? Com certeza. A LGPD, ela não impede esse tipo de prática, mas ela faz com que as empresas tenham mais transparência do que estão fazendo com os dados do cidadão. Olha, eu não estou te dando desconto. Na verdade, eu estou te dando tu está me vendendo o teu dado, e com esse dado eu vou compartilhar com X, Y, Z. Você veja, os dados hoje eles estão começando a ser um norteador de mercado, inclusive para aquisição de seguros, por exemplo. Você veja, uma farmácia, se eu compro, todo mês eu compro uma cartela de remédio para pressão alta. Você acha que uma empresa de seguros vai me dar um seguro de vida com um valor menor praticado no mercado? Ela já sabe que eu tenho um problema cardíaco, eu posso morrer a qualquer momento. Caramba. Eu nunca tinha pensado por esse lado, acredita? Realmente é algo tão assim, Como que a pessoa descobre isso? Porque a pessoa está lá comprando remédio cardíaco, porque a pessoa está... E além dela comprar remédio cardíaco, ela vai no supermercado, ela pega o perfil de consumo que ela registrou no CPF, que ela compra alimentos gordurosos, e tudo isso embasa numa questão de dar um seguro, por exemplo. Outro exemplo, seguro de carro. A pessoa não vai com certeza colocar o preço lá em cima do seguro de carro se ela descobre se a pessoa bate o carro direto. Como é que ela descobre isso? Vai que a pessoa compra todo mês uma peça de carro, enfim. Sempre fornecendo os dados, o compartilhamento de dados. O que a LGPD vem trazer é mais transparência com relação a esse tipo de transação. Olha, eu estou compartilhando teus dados com isso, com isso, com isso. Ela não vem dizer assim, olha, você só vai compartilhar se eu autorizar. Não é assim. Olha, você vai comprar aqui, você está me dando teu CPF, mas com esses dados eu vou coletar isso, isso e isso. Vou coletar teu remédio, e com esse dado eu vou compartilhar com a empresa, eu vou guardar para mim, eu vou usar para a saúde pública, enfim. A LGPD vem para trazer essa finalidade, é um princípio da finalidade prevista na lei, que é justamente... que você dê conhecimento ao titular do dado, ao consumidor, o que você está fazendo com o dado dele. E a maior preocupação do consumidor, pelo menos a maior parte, é a divulgação do seu CPF. Né? Então, as pessoas se preocupam muito em divulgar o CPF. E considerando também que a LGPD ela foi lançada, né, publicada muito recente, o que eu percebi, particularmente, que sempre quando eu vou acessar um site, pela primeira vez, um aplicativo, ele sempre pede para eu ali autorizar novamente os termos de utilização daquele site, daquele aplicativo. Então, baseado nisso, Genésio, você percebeu, você acredita que a LGPD, ela de fato ela é respeitada, de fato ela acontece, ou pode ser considerada uma lei morta?
Olha, eu acho que, pela realidade que eu vejo, que muitas empresas estão correndo como coça para se adequar a essa lei, né? No Brasil tem um negócio de a lei pega, né? A lei pega, a lei não pega. E eu acredito que a LGPD está indo nesse caminho. Nós vemos muitas empresas multinacionais. Em 2020, quando de fato se iniciou a vigência da lei, porque assim, a LGPD é uma lei de 2018. Se houve uma discussão muito grande com relação à sua vigência, né? Só para contextualizar um pouco nossa conversa. Em 2020, ela entrou em vigor de fato. As pessoas estavam brigando naquela época por conta das punições, as punições administrativas, no caso. E essas sim entraram em vigor agora em 2021. Mas desde 2020, você poderia usar a lei numa petição, você poderia utilizar a lei para exercer o seu direito. O que estava suspenso, na verdade, era a punição administrativa. E eu dou um ênfase para a palavra administrativa, porque a administrativa estava suspensa, mas nada impedia da pessoa ser condenada por danos morais nessa época, como já aconteceu. 3 meses depois, 2 meses depois da aplicação da lei, os juízes já começaram a aplicar o dano moral utilizando a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Inclusive, uma decisão recente ontem, uma multinacional foi condenada. Na verdade, não foi a multinacional, foi a franquia que foi condenada porque ela divulgava o número de uma funcionária como se fosse da empresa, sem autorização da funcionária. Nossa. E por isso, assim, esse medo das empresas, né, de serem punidas, porque, na verdade, as empresas elas vão ter medo da punição, seja ela administrativa, seja um pagamento de dano moral, mas elas têm medo disso, né, dessa punição, né, Belatriz? Sim, realmente. A minha maior curiosidade em relação ao LGPD é como que acontece a implementação na prática. Por exemplo, você deu o exemplo da farmácia, né? E você ganha o desconto se der o CPF, mas eles não informam para que estão fazendo isso. Então, na prática, você acha que, assim, considerando nosso estado, até no Brasil em geral, você acha que na prática isso realmente é aplicado como a lei determina? A aplicação da lei, ela tá se dando em passos, eu diria que ela está engatinhando. A Lei Geral de Proteção de Dados no mundo, apesar de ser uma coisa importante, inclusive foi aprovado a PEC 17 de 2019, que implementa a proteção de dados pessoais na Constituição Federal como um direito fundamental. Apesar dessa aprovação, as pessoas estão se adequando ainda a passos pequenos, mas é uma evolução significativa. Né? Pouco nós víamos a discussão sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. As pessoas vieram se preocupar mesmo quando estava chegando 2020. Está chegando a lei, o que a gente faz? As punições que a Anne falou. As punições. As pessoas se preocupam muito com punição. Né? E eu sou uma das pessoas que defende que a punição, para mim, era uma das últimas coisas que a pessoa deve se preocupar, porque assim, até chegar à punição, já aconteceu muita coisa com esse camarada. O cara já teve a base de dados dele trancada. Como é que uma empresa vai trabalhar se não tiver uma base de dados? Como é que ela vai ligar para o cliente? Como é que ela vai cobrar? Mais do que a multa, mais importante é isso. Como a gente falou no começo, os dados é o novo petróleo. Se você não tem dado, você não tem nada hoje. Né? E com relação à implementação, antes as empresas elas pegavam as informações, os dados a esmo. Me passa tudo que eu tenho aí. Passa RG, passa CPF, passa data de nascimento. Você ia nos cantos, eles te pediam tudo isso, não justificavam nada, era para colocar em sistema, era para isso, para aquilo e tudo mais. Você não sabia o que era. Na implementação na prática, as empresas começam a pensar, elas devem começar a pensar, será que eu preciso realmente desse dado? Será que eu preciso realmente da data de nascimento e do RG? Porque, assim, muitas coisas você consegue pegar só com o nome e com o CPF. Sim. Será que vou comprar um pão? Será que no comprar o pão eu tenho que deixar a minha identidade para comprar um pão? Né? Hoje em dia tá tipo isso, né? Para comprar um pão, você vê, até para comprar chocolate você deixar o seu CPF. Isso não é uma prática legal. O problema é a finalidade desses dados. Para comprar um chocolate, poxa, preciso do meu CPF para comprar um chocolate. Além do meu CPF, tem que saber realmente minha data de nascimento, meu RG, o que eu faço da minha vida, minha profissão, meu endereço e tudo mais.
Verdade, no imaginário popular, Genésio, pode parecer que é uma lei muito específica, que não tem aplicação no nosso dia a dia. Mas estava conversando com você outro dia e você citou que, inclusive, é muito importante ser implementada a LGPD nos nossos contratos de serviços jurídicos. Pode falar um pouco mais sobre isso? Com certeza. Você vai implementar no seu contrato, basicamente você vai abrir uma cláusula lá e vai falar sobre proteção de dados. Você vai falar para o teu cliente o que tu vai fazer com o dado dele. A LGPD é isso. A LGPD é você informar para o titular o que tu vai fazer com o dado dele. Olha, eu vou pegar o teu dado, você vai discriminar. Não dessa forma informal que eu estou falando, né? Mas você vai escrever, olha, com os teus dados, eu vou usar teus dados para impetrar com ação, seja ela qual for. Vou ficar com os dados aqui até o final da sentença, até o final do trânsito em julgado. Depois dos teus dados, eu vou guardar eles aqui por um certo tempo ou vou pagar. Ou, depois que acabar a sentença e tudo mais, eu vou eliminar teus dados. É essa transparência que tu tem que dar para o teu cliente. E é essa transparência que a LGPD veio trazer para o titular. A LGPD, como eu falei anteriormente, ela não veio prejudicar o negócio de ninguém. Ela só veio para que você desse mais transparência. É só isso que a lei veio garantir. A transparência. Com o teu dado eu estou fazendo isso, isso e isso. Com o teu dado eu vou fazer isso, isso e isso. Você concordando ou não, vai acontecer duas coisas. Ou você concorda ou você não usa. Entendi. É como se fosse o Facebook. Claro que tem as suas exceções. Como, por exemplo, o WhatsApp queria mudar a sua política de privacidade, que ela era muito exagerada em muitos países, inclusive o Brasil, reclamaram e entraram e questionaram o WhatsApp sobre essa nova política de privacidade deles, de compartilhamento e tudo mais, e eles deram um pé atrás. Tanto que eles estavam condicionando a pessoa, ou você aceita ou você não usa mais o WhatsApp. Quando, na verdade, tem que ser o contrário. Se eu não quiser aceitar, eu que não use. Agora, se eu quiser aceitar, claro, se eu quiser continuar utilizando o WhatsApp, eu vou ter que andar pelos caminhos que esse pessoal tá ditando. Entendi. Agora, as exceções, elas são tratadas pelas leis, elas são tratadas no Brasil pela LGPD, na Europa pela GDPR, nos Estados Unidos também tem leis nos Estados Unidos que protegem o titular do dado, os consumidores lá com relação a esse tipo de quebra de proteção de dados ou um exagerado termo de privacidade. E é isso que você vai fazer lá no teu contrato. Outra coisa é deixar um número disponível, e isso é uma coisa que a LGPD traz, para o contato do titular. Outra coisa que você tem que fazer, um exemplo na prática, você deixa o número e você deixa um formulário lá para o que o cara quiser acessar as informações dele. Vai que tu coloque lá o titular do dado, o teu cliente te deu autorização para que, mesmo depois da sentença condenatória transitada e julgado, você guarde os dados dele ali. O teu cliente pode chegar e falar muito bem, olha, eu não quero mais que você guarde os meus dados aí, você delete, por favor. Porque o consentimento, ele é um contrato, mas a qualquer momento o consumidor o titular do dado, pode revogar esse dado, essa permissão. Isso, né? É muito importante, porque geralmente a gente aperta lá a caixinha, né, de termos e acha que não pode mais, mas é importante ter essa observação. Dificilmente a gente lê aquela caixinha, né? Não, são as letras pequenininhas, aí você pensa, não, as informações. Já concordei, não posso mais fazer nada. Mas... Você pode tirar, mas é óbvio, né? Como é um norteador de mercado, ou você não usa, ou a ferramenta que você vai aceitar vai te restringir algumas coisas. Né? Claro que tudo isso, o exagero disso aí vai ter, claro, sempre o controle do judiciário. Entendi. E olha o quanto que essa lei, né, a LGPD, impacta na vida de todos nós, tanto do consumidor quanto das empresas. E eu acho que é isso que as empresas, principalmente, têm que entender. E a pessoa, o fornecedor, né, que está ali entregando as informações dele, entregando os dados dele. Agora, uma dúvida que eu tenho muito grande em relação a isso, Genésio, na tua opinião, você acredita que o advogado ele seja mais um facilitador ali para ajudar as empresas a implementarem a LGPD dentro ali das disposições da empresa? Sim, logicamente. Nós, advogados, pelo estatuto da OAB, nós somos consultores. Sim. Toda a questão de consultoria com relação a algo jurídico, a algo de leis, é com a gente, é com o advogado.
Né? Claro que assim, a LGPD não é exclusivamente jurídica, como também ela não é uma coisa exclusiva da tecnologia da informação. Na verdade, é uma coisa conjunta. Tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional de São Paulo, houve um questionamento no Tribunal de Ética e Disciplina de lá, e eles decidiram que o advogado pode sim atuar na LGPD como encarregado de dados, que é uma coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente, que é o DPO. Né? E isso autorizou o advogado a trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, até porque tudo é compliance. Tem o compliance trabalhista, tem muito tipo de compliance. A LGPD é o compliance dos dados pessoais. Né? A LGPD é o compliance da privacidade que você dá para os seus clientes ou para as pessoas que vêm te procurar por um serviço ou alguma coisa. Né? A LGPD ela traz isso. E para o advogado, melhor ainda, porque o advogado ele vai conseguir traduzir a lei, vai conseguir colocar no caso concreto para a realidade do empresário ou da pessoa que solicita o serviço. E muitas vezes o próprio empresário ele não tem muito conhecimento do negócio dele. Como eu já prestei consultoria para alguns lugares, e ele não sabe dizer quais dados ele coleta. Entendi. É impressionante, mas ele não sabe por que ele está coletando, para que finalidade ele está coletando. E aí volta o que eu falei lá atrás. Antes da LGPD, as pessoas coletavam o teu dado de uma maneira, pega tudo aí, depois eu ver o que eu faço com esses dados. Hoje aleatoriamente. Não. Né? Aleatoriamente. Hoje não. Hoje eu vou ver as empresas que têm que ver o que elas precisam, porque no caso de um vazamento de dados, alguma coisa que aconteça, aquilo aí pode trazer uma penalidade para ela, um dano pecuniário e tudo mais. E é uma coisa que a empresa não gosta de perder, é dinheiro, né? Exatamente. E nem ser punida por alguma coisa. Ou pegar um processo que onere a empresa. Você vê, a empresa pegar um processo, ela vai gastar. Ela vai ter um gasto com custo judicial, ela vai ter custo com assessoria jurídica para defender o processo. E isso nós estamos falando do judicial, fora o administrativo. Onde vai doer, né? No bolso do empresário. Fora o administrativo que pode correr. A gente sabe que, por exemplo, vou pegar a área mais do administrativo, um processo administrativo e um processo penal, eles podem correr de forma normal. E um não vai interferir no outro. Aqui no Acre, onde a gente procura? Qual órgão a gente procura para indiciar administrativamente alguma empresa? Então, isso ainda nós não possuímos. Como eu falei no começo, a LGPD está engatinhando no Brasil. E teve muito óbice e muito, não querendo ser partidarista, mas muito dessa gestão do governo federal teve o freio com relação à proteção de dados. Eles tentaram mudar a vigência da LGPD várias e várias vezes. 2, 3 vezes, eles não conseguiram mudar, porque eles queriam mudar as punições novamente para 2022. Nossa. Eles não conseguiram se articular para formar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados é o único dispositivo na LGPD que está em vigor desde a data da publicação, em 2018. Você veja, de 2018, agora que vieram formar o organograma da Autoridade Nacional, a publicação, a formalização da Autoridade Nacional e a nomeação dos diretores e dos conselheiros da Autoridade Nacional. Eles que vão definir muitos pontos da LGPD que precisam da atuação da Autoridade Nacional. Entendi. E hoje nós só temos a Autoridade Nacional, que é um órgão vinculado ao governo federal. Hoje, talvez lá para frente, nasça a representação da Autoridade Nacional nos estados. Hoje nós só temos o governo federal, que depois que se articulou, né, teve uma meia-culpa do governo federal, mas em compensação eles fizeram um trabalho muito bom. O site da Autoridade Nacional está bem redigido, tem os formulários que você consegue contato com a Autoridade Nacional para denunciar, seja para que coisa for. Mas você também pode usar a delegacia. Entendi. Você também pode usar o PROCON, se for um caso de uma violação que esteja relacionado ao direito do consumidor, você pode acionar o PROCON. Nós não fizemos ainda na comissão a ação por conta das eleições, mas passadas as eleições,
nós queremos ainda na comissão, até o final do ano, firmar uma parceria com o PROCON para que a gente possa fazer essa atuação dentro do estado do Acre, fazer blitz, né? Fazer essas coisas. Foi articulado já uma conversa com o presidente atual da OAB, o doutor Eric, né? Mas vamos esperar as eleições passarem para a gente tocar esse projeto, que ele é muito importante. Você fez uma pergunta, doutora, muito importante. Nós não temos quem recorrer aqui com proteção de dados. Essa é uma das principais dificuldades que a gente enfrenta. E o que adianta ter uma lei de proteção de dados para trazer o senso de proteção e a gente não tem para onde recorrer? Né, fica assim um questionamento. É para te proteger, mas não tem aonde recorrer? Você continua sem proteção. E se você parar para pensar, o próprio governo, né, vai criando esses entraves, é bem complicado. Muito depende de dotação orçamentária, né? Tudo isso vai gerando ônus para o governo. Você veja, já foi uma dificuldade muito grande construir a autoridade nacional, que é um órgão previsto em lei. Agora imagina você criar a autoridade nacional em 27 unidades da federação. Nossa. Isso. E a LGPD, ela realmente é um impacto muito grande. Eu acredito nas nossas vidas, tanto na vida do usuário, né, quanto na vida das empresas. Então, todos nós precisamos estar atentos a essas inovações, né, Ana? Exatamente. Mas só para contextualizar, só para não ficar perdido, embora a Autoridade Nacional esteja só em Brasília, como eu falei antes, tem o site, o consumidor tem acesso ao site, pode fazer denúncias no site. Online tem como, isso, né? Online tem como. Inclusive, ela está muito atuante. Muitas das resoluções feitas com relação à lei na Autoridade Nacional foi com relação a denúncias ou provocações da sociedade civil perante alguns pontos da LGPD, ou vazamento de dados ou alguma coisa. Teve um vazamento de dados recente que a Autoridade Nacional agiu, queria explicações. Né? Outra coisa interessante foi a atuação do encarregado, que quero ainda falar sobre o encarregado. Que o encarregado de dados nada mais é do que uma pessoa que vai se responsabilizar pelo compliance dentro da empresa. Ela que vai ditar regra, ela que vai profissionalizar os funcionários, ela que vai estar buscando cada vez mais a perfeição e o compliance com a lei e o contato com a autoridade nacional. E você veja, o encarregado de dados meio que te obrigava a ter uma pessoa para cada ramo. Agora, não faz sentido uma microempresa e uma empresa de pequeno porte ter um funcionário desse. É um ônus a mais para a empresa dessa que tem 1 ou 2 funcionários e ter mais um para ser encarregado de dados. Foi um questionamento dentro da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ela decidiu que microempresas e empresas de pequeno porte não precisam ter encarregado de dados. Isso foi uma coisa que aconteceu com provocação da Autoridade Nacional. Embora ela não tenha uma proximidade maior, aqui no Acre, por exemplo, mas funciona muito bem as petições e as requisições online na Autoridade Nacional. É uma observação muito importante mesmo, porque as pequenas empresas acabam sendo tão bombardeadas quanto os consumidores comuns. Por exemplo, uma amiga minha abriu o CNPJ agora, ela abriu o CNPJ no outro dia, era ligação de operadora, telemarketing, certificação, é um negócio assim, absurdo. Mas pelo que eu entendi, não há onde recorrer localmente, aqui na nossa região. Mas nacionalmente nós temos, né, como você mesmo mencionou, formas online de fazer esse tipo de reclamação, né? E é judicial, né? Vai que a reclamação que você quer fazer feriu a tua honra, te feriu moralmente, aí você contrata um advogado e entra e vai questionar na justiça a empresa. Ou vai questionar a autoridade ou alguma coisa, ou coloca ela de coautora, não sei. Entendi. Enfim. Aproveitando aqui o que a Anny falou, a gente falou muito de empresa, mas das maiores reclamações que a gente tem é dos consumidores que ficam recebendo ligações. Nesse tipo de caso, para entrar judicialmente, já que pela via administrativa é mais complicado, precisa de muito, assim, acervo probatório, enfim, muita ligação, precisa de algo a mais, ou só o simples fato de recém-ponto? Uma simples ligação resolve, né? Uma simples ligação resolve. Mas com relação a esse caso, bem antes, eu não digo bem antes, mas eu acho que um ano antes, ou no ano, eu não lembro muito bem, tem uma ferramenta chamada Não Me Perturbe. É um site que você registra o seu telefone lá, e lá vai ter todas as empresas telemáticas que não querem, vão te consultar lá para saber se você vai autorizar ou não que a pessoa te ligue. Vai acabar? Não vai acabar, mas minimiza muito. Quando eu registrei meu telefone lá, deu uma queda significativa dessas pessoas enchendo o saco.
Né? O nome do site é Não Me Perturbe, é só colocar no Google que você acha esse site. Viu, gente? Se cadastrem no site Não Me Perturbem. Inclusive, eu ia até te perguntar isso, como que o consumidor, né? Tem outras formas do consumidor, nós usuários, nos prevenirmos desse tipo de situação, desse tipo de coisa, de estar sendo importunado, né? Judicialmente falando? O consumidor, sim. O consumidor, sim, tem um PROCON. Se for algo relacionado ao consumo, e se houver relação de consumo concomitado com LGPD, o PROCON pode atuar. O PROCON pode atuar, ou você entra com uma ação de direito do consumidor e arrola a empresa e arrola quem precisar, para que isso pare ou busque o dano moral. A empresa pegou meu número de não sei de onde e está me ligando, está me perturbando, está tirando meu sono, está me acordando 2 da manhã e achando que é uma coisa importante, era uma empresa querendo me vender alguma coisa. Entendi. O PROCON pode atuar. É uma relação de consumo. Genésio, e nos casos que a gente nunca teve, porque você falou, né, que a gente informa o dado para a empresa e ela tem que dar transparência, mas quando a gente nunca teve nenhum contato com a empresa, fica recebendo ofertas reiteradas. Isso aí, a meu ver, é muito da prática do que acontecia antes. Você ia na empresa, você ia comprar um ferro de passar, por exemplo. A pessoa te pedia nome, CPF, RG, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai. Pedia tudo. Pedia onde eu trabalho, endereço, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a empresa A vendia para a empresa B. Aí você começava a receber ofertas da empresa B. Como é que a pessoa pegou meu número? Hoje já não pode ser assim. Inclusive, isso aí é uma forma de proteção de consumidor. Uhum. Teve um caso, inclusive eu acredito que foi um dos primeiros casos que foi usada a LGPD e foi muito criticado na época, porque embora a LGPD fosse um pouco aplicável naquele caso, era um caso de consumidor, que foi justamente uma quebra de contrato, que uma construtora, dessas que constroem apartamentos e tudo mais, e te chama, e tu compra lá na planta e tudo mais, ela pegou os dados das pessoas que compravam apartamentos e tudo mais e passavam para essas empresas que trabalham com móvel planejado. E o móvel planejado te ligava, te oferecia oferta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa já entrou na justiça e conseguiu a indenização por dano moral, mas isso foi uma coisa antes da LGPD. Você veja, o Código de Defesa do Consumidor já te protegia de muita coisa com relação a isso, mas da relação de consumo. A pessoa obteve o dado ilegalmente por uma falha na relação de consumo, na prestação de serviço. E esse foi o entendimento do juiz. Aí ele cita a LGPD, mas nesse caso não foi uma condenação por conta da LGPD. Entendi. Foi a questão da quebra contratual que a empresa tinha de não passar os dados dela para outra pessoa. E hoje, se acontecer daqui para frente, já consegue aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados, porque você não deu consentimento para que ela compartilhasse. A não ser que no contrato tivesse, olha, eu estou pegando teus dados, tu está comprando um apartamento aqui com a minha empreiteira, mas eu posso pegar esses dados e talvez ou compartilhe com alguém, vou compartilhar com os meus parceiros. Isso tem que estar especificado lá. E a pessoa tem que ter consciência disso. Entendi. Senão não cabe ação. Entendi. Você falou anteriormente sobre o papel do encarregado, né? Qual é a função do encarregado na LGPD? A função do encarregado é o cara que vai fazer basicamente o compliance. É o encarregado de dados que vai buscar boas práticas para a empresa para implementar a LGPD cada dia mais. É o encarregado que vai procurar políticas, alguma coisa que ajude os funcionários a cada dia mais serem pessoas responsáveis com relação à privacidade dos clientes daquela empresa. É um encarregado de dados, inclusive, se te acontecer algum tipo de incidente de segurança, vazou tal banco de dados, o hacker veio aqui e clonou meus dados e sequestrou meus dados, é o encarregado que vai fazer essa ponte entre o titular e entre a autoridade nacional. A LGPD ela vem normatizando essas coisas. O encarregado, o que ele faz? Ele vai falar para o titular do dado, olha, teu dado aconteceu disso, nós tivemos um incidente de segurança na nossa empresa, o hacker entrou, ele pegou a base, mas a base estava criptografada, não se preocupa. Diferente, se o cara entrar, o hacker entrou, a base não estava criptografada, ele teve acesso aos teus dados.
o impacto é isso, isso e isso. Ele faz um relatório de incidente de segurança. E isso é uma coisa prevista em lei. É por isso que, assim, quando vaza os dados, as empresas estão se manifestando, não é por outra coisa. Antes você via as empresas demorarem por horas, não é porque ela se preocupa por dias, com o consumidor. não é porque ela se preocupa com o consumidor. É porque a lei exige que, num prazo razoável, a pessoa fale, a empresa fale, olha, nós sofremos um ataque, mas não houve violação de dados, ou entrei aqui, eles hackearam, entraram aqui, hackearam, pegaram uma base de dados e essa base de dados tinha dados pessoais. Um exemplo. E isso ela tem que informar. Por isso que a gente vê os vazamentos de dados e a gente consegue saber com mais frequência, inclusive com o posicionamento da empresa. E você vê que é uma coisa que está se tornando bem corriqueira. E aí a empresa precisa investir tanto na parte jurídica, que é a questão do complexo da lei, aí entra o advogado, vai desenhar a lei para o empresário e tudo mais, como na parte de tecnologia. Hoje é inegável que tudo está informatizado. Embora a lei não proteja todos os dados possíveis, tanto o dado de papel como o dado digital. Mas hoje a empresa, hoje tudo digital, hoje é tudo na palma da mão. Hoje no celular você tem tudo. Sim. Né? Então, a empresa precisa investir na tecnologia da informação, com criptografia, com base de dados mais sólidas, a obediência às ISOs de segurança da informação, para que ela consiga passar vamos supor, digamos, uma espécie de proteção. Uma espécie de proteção ao consumidor. Olha, eu estou protegendo teus dados aqui, eu consigo proteger teus dados tranquilo, eu tenho uma equipe de tecnologia boa, eu tenho um jurídico bom que me apoia. Não se preocupe, é basicamente isso. Ou pelo menos para dar esse senso de proteção. Isso, senso de proteção. Até porque, assim, você pode ter o melhor compliance do mundo, de você investir nos equipamentos, investir em pessoas e tudo mais. Isso não impede que o ataque cibernético venha. Mas se ele vier, você consegue provar para a autoridade nacional, olha, ele veio, criptografou, mas assim, ele pegou a base criptografada, eu fiz investimento nisso, isso é balizador, inclusive, para punição. Sim, para ver que teve a boa-fé. Exatamente, eu tive a boa-fé, olha, ele veio e tudo mais, mas no limite do possível, eu fiz tudo que eu estava ao meu alcance. Eu contratei antivírus nos meus computadores, eu investi em segurança da informação, em firewall, em pessoal, em treinamento e tudo mais, e mesmo assim veio. Eu não pude evitar. Inclusive, dependendo do que aconteça, você pode até ser isento de pegar uma punição administrativa. Né? Dependendo de como seja, você pode sim ir buscar o judicial como uma multa de trânsito. Uma multa de trânsito é multa administrativa. Quando você concorda ou não concorda, esgotou as instâncias administrativas, vai para o judicial. Não tem problema. Entendi. É isso então, Genésio, muito obrigada pela sua presença, de verdade. Eu tenho certeza que a conversa foi muito esclarecedora para mim, eu tenho certeza que também vai ser para os nossos convidados. Então é isso, né? O nosso podcast ele é periódico, então nos acompanhe nas redes sociais, que assim que ele for lançado, nós vamos publicar no Instagram da CJA, também vai ser divulgado no canal do YouTube da OAB Acre e no Spotify. E, Genésio, como que os nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos acompanhando, como que eles podem te encontrar nas redes sociais, caso tenham alguma dúvida? Bom, é só colocar Genésio Mendonça no Instagram, no Facebook, e também pode estar seguindo o Instagram da comissão, que é cepd.oabac. Lá a gente sempre posta alguma coisa sobre proteção de dados, sobre como se proteger e tudo mais. E também seguir as redes sociais da OAB. De vez em quando nós estamos fazendo eventos sobre proteção de dados, o que fazer, como se proteger. A comissão fez até um evento no final do ano passado, ainda época de pandemia, sobre crimes cibernéticos, muito bacana. E a nossa função é essa, como instituição, é conscientizar a sociedade sobre os direitos dela e como fazer para ela buscar esses direitos. A OAB está aí para isso. Genésio, foi um enorme prazer ter esse tempo de qualidade com você. Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui, viu? Agradeço. Muito obrigada, Genésio. Nosso bate-papo, tenho certeza que foi muito leve, foi muito gostoso. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Fala Advogada. Fala Advogado. Tchau, tchau.